Shalom para todas e todos. Esta é mais uma edição do Parashá em podcast, uma série semanal da Parashá da Torá, da porção da Torá, numa conversa informal entre os amigos. A Parashá da semana é a Parashá Shlach, envia. Eu sou Camilo Yitzhak Zeituni, formado pelo programa Shira Teilot de capacitação de Hazanim, do Machon Shechter de Jerusalém, e estudante do Seminário Rabínico Latino-Americano Marshall Meyer. Como vocês sabem, o meu companheiro, parceiro, amigo, irmão, Yossi Lanza, historiador e ator de formação e membro da comunidade judaica de São Paulo. Oi, Lanza. Shalom, olá a todos, olá Camilo, mais uma vez aqui juntos nesse bate-papo gostoso, nesse meio de tarde, que hoje está um calorzinho agradável até aqui, e hoje com convidado, né? Hoje temos um convidado especial para quem conhece. Ele também, nosso amigo, irmão, companheiro, parceiro de muitos anos. E eu vou contar um pouquinho sobre uma experiência nossa. Em 2014, nós montamos uma sinagoga em São Paulo, Lanza, eu, o Tiago e mais algumas pessoas, não é? E uma sinagoga que era muito agradável. A gente misturava o Sefaradi com o Ashkenazi, uma sinagoga progressista. Durou ali seus 3 anos e fomos muito felizes. Mas uma hora teve que acabar e a vida tomou outros caminhos. Eu vim para Israel, outras pessoas se mudaram. E é aqui hoje, no meio da pandemia no Brasil, não é, que nós nos encontramos através do Zoom, porque o Zoom é uma das ferramentas maravilhosas que veio para ajudar. Então, sem mais delongas, estamos apresentando o Dom Tiago. Ele é cofundador da Congregação Bnei Avraham, como eu disse, estudante de Direito pela Universidade 9 de Julho e um dos melhores amigos que nós temos. Cadê ele? Olá, gente. Boa tarde a todos, boa noite ou bom dia para quem for ouvir. Primeiro, é um prazer imenso, Habib. Muito obrigado, meus queridos, pelo convite. E essa ferramenta é genial, muito necessária, sobretudo vindo de vocês dois, que são pessoas que eu conheço há bastante tempo, meus amigos, meus irmãos, companheiros de lutas e de vitórias e de pensamentos. Enfim, é um prazer grande estar aqui e poder aprender e contribuir um pouquinho. Valeu, Tiago. Obrigado aí pela presença. Sinta-se à vontade. Aqui não tem muita regra. É uma conversa realmente entre amigos, onde a gente vai falar sobre a Parashá, tentando fazer o que nós sempre fizemos, que é, ao sair da sinagoga e ir para o caminho de casa, continuar falando sobre a Parashá, continuar falando sobre Beber as aquela nossas... cervejinha no centro de São Paulo. Não é? E continuar discutindo e tentar extrair do texto e da nossa cultura tantas coisas e trazer esse texto para a nossa realidade. Então fique bem à vontade para colocar aí as suas ideias, os seus pontos de vista e contrariar quando eu achar que deve contrariar também, porque aqui nenhuma palavra é a correta. A gente quer pluralidade e diversidade, sempre, aproveitando o mês do orgulho LGBT, diversidade e pluralidade, respeito a todas e todos, sempre. Isso aí. E eu já convido, né, você que já começou a assistir, a participar conosco pelo Facebook, compartilhe esse nosso pequeno estudo, né, da Parashá Shelach. Faça perguntas, queremos perguntas cabeludas. Nós queremos que, assim, se a gente não souber, a gente vai estudar mais e a gente faz aqui um replay das coisas que a gente não souber, né, Lanza? Exatamente, a gente faz um Vale a Pena Ver de novo, ou ouvir, no caso. Vale a pena ver de novo. Bom, vamos começar? Vamos lá. Parashat Shelach, envie.
Shlach lecha, envie para vocês, né, os espiões. Então tá Números, capítulo 13, do versículo 1 ao capítulo 15, até o versículo 41. A leitura treinal desse ano é Números 14, 8 ao 15, 7. Como é uma paraxá relativamente curta, a gente vai falar de vários temas que essa paraxá nos dá. Né? Que eu já coloquei uma das imagens mais famosas dos espias, né? Que eles trazem os frutos que tinha na terra de Canaã. Vamos lá. Está escrito: Vadaber Adonai el Moshe lemor, Shlach lecha anashim ve'aturu et haaretz kenam asher ani notem levnei Israel ish echad lemate avotav tishlechu kol nasi baem. Tradução: e falou o Senhor a Moisés dizendo: envie os homens que espiem a terra de Canaã. Eu lhes hei de herdar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Em hebraico, espiões quer dizer margelim. Vamos lá? Vamos lá, eu queria começar já com uma provocação com vocês aí. Já a primeira parte aí, Shelach... Maravilha. Sempre. Shelach lecha, envie para vocês. Por que para vocês? Por que o texto diz, né, o nosso autor bíblico aí fala que Deus diz: envie para vocês os espiãos, né, os espias. Por que para vocês? Por que tá rolando isso aí? Interessante que já pode responder valendo 10 pontos. Quando nós vemos na Torá, sempre quando você tem um exemplo, Lech Lecha, sai para você, quando Deus chama Abraão, né, para sair da sua casa, ao invés de falar sai daí e vai para outro lugar, não, sai para você. Tipo, eu não estou falando de uma questão com fontes judaicas, tá? Porque eu não sei a resposta pelas fontes judaicas do Shlach Lecha, de envie para você, mas eu acho que enviar para você, para dentro de você, espiões, para você ver o quão bom é você por dentro, ao mesmo tempo quão mal é você. Eu acho que está ligado ao nosso Yetzirará, nossa inclinação para o mal, e Yetziratov, nossa inclinação para o bem. O homem dentro de si, ele tem duas inclinações, para o bem e para o mal, né? Então a gente fala assim, você é uma pessoa muito má. A pessoa muito má tem coisas boas. Você é uma pessoa muito boa, também tem coisas más. Tem que sempre andar no meio do caminho. Eu acho que é mais isso, de você espiar o que está dentro de você. Shlach lecha nashim, envie para você homens que espiem. Não sei, essa é a minha brisa aqui hoje. Tiago? Eu concordo, penso também por esse aspecto, mas uma vez, eu não vou me recordar aqui precisamente a época e quem disse isso, mas eu ouvi uma vez um rabino comentando, falando um outro aspecto da tradução do Lech Lecha, é como se fosse algo assim imperativo, sabe? Tipo assim, cai fora daqui e faz logo o que você tem que fazer, dizendo assim, de uma forma bem usual, imediato, certo? Então, imediato. Exato, bem imediato. Então, tem também esse lado imperativo de fazer já. Não vou, amanhã eu vou, então, Hashem. Não. Lech lecha, anda, dá linha na pipa, vai logo. Vocês sabem que para você falar para uma pessoa, porque aqui está no futuro, né? Para o futuro é assim, ó, tishlach lecha, tishlach, tipo, para você vai enviar. Só que aqui é shlach, tipo, é agora, sai agora, entendeu? Manda agora. É como o Thiago falou mesmo, é no imperativo, sai agora. E é interessante também pensar que esse Shlach Lecha, no sentido de que ele é para nós. Ele não é para Deus, ele não é para uma questão de experiência com o divino, com o sagrado, mas algo que nós, como seres humanos, devemos experimentar. Algo que nós, como seres humanos, devemos fazer, devemos procurar, devemos agir, devemos pensar. Isso é para a gente. Vocês sabem que o Midrash é Bamidbar Rabá,
que é desse livro, né, de Bamidbar, do Números, ele fala que não foi Deus que mandou mandar os espias para a terra de Israel. Foi o próprio povo de Israel que chegou e falou o seguinte, ó, a gente tem que mandar os espias lá porque a gente não sabe como é aquela terra. E se a gente chegar lá no barulho, eles vão esconder o ouro, vão esconder tudo e a gente não vai ver a riqueza da terra. Né? Então, teve uma negociação entre o povo e Moisés falou o seguinte, tá bom, então eu vou escrever na Torá que Deus mandou. Fica mais prático, né? Com certeza. Você sabe, o Tiago, ele comentou uma coisa aí, que eu acho que a gente vai acabar esbarrando isso em algum momento da nossa leitura, que é um pouco dessa, não lembro agora se foi o Tiago ou se foi o Camilo, que falou sobre a dualidade, né? Essa coisa dupla dentro da relação com o divino. E eu acho que a gente quem aqui nos ouve, já tem o costume de nos ouvir, sabe que a gente acaba resumindo o nosso estudo em uma palavra, uma frase, ou uma ideia, enfim. E essa semana, de forma lendo o texto tanto da Paraxá quanto da Haftará, a gente resumiu isso em prostituição e fidelidade. Mas não só a prostituição no sentido de sexualidade, né, do serviço sexual, mas a prostituição no sentido de adulterar, né, de modificar, de inverter, de alterar realmente, né, aquilo que é proposto, e a fidelidade não no sentido de fidelidade de relacionamento, mas a fidelidade no sentido de manter-se fiel aos seus próprios ideais e a si mesmo, e àquilo que se é proposto. Então, acho que quando a gente lê esses dois textos, a gente vai encontrar um pouco disso, e claro que a gente vai chegar nisso daí em algum momento, mas é interessante, porque quando a gente vê a história dos espiões, eles vão lá para Canaã, observam a terra, e mesmo tendo a certeza de que Deus os guiaria, e mesmo tendo visto tudo que eles viram, eles ainda assim, quando voltam, falam aquilo que é impossível, vai ser impossível entrar lá, eles são gigantes, eles são fortes, a terra é isso, a terra é aquilo outro e tal, e eles desanimam completamente o pessoal, né, o restante do povo. E se a gente fizer o contraponto com a Haftará, dessa mesma paraxá, a gente vai ver que a fidelidade de uma prostituta, né, quando ela se encontra com os espiões enviados por Josué, antes de entrar em Canaã. Não foi em Canaã, não. Foi em Jericó. Jericó. Quer dizer, ela se manteve fiel, mas os espiões, né, da Paraxá não. Quer dizer, existe aí essa dualidade. Espiões. Espiões, eu falei espiões, né? Então, existe aí essa dualidade do texto e também do apoio aí da Haftará, que é muito interessante a gente perceber e discutir onde que está essa prostituição e onde que está essa fidelidade. E isso eu quero trazer isso para os nossos dias também, não só do texto. Lembrando que Raab, a moça, né, que era prostituta, na verdade, ela não era judia e ela ajudou, né, os espias chegarem lá. Bem lembrado. Então, Bom, Thiago, tá com você. Comente alguma coisa aí desse que a gente está falando. Comigo. É uma responsabilidade. Aqui a gente comenta e joga na mão do assim, do convidado. Né? Tá certo. Bem, eu acho muito bacana essa abordagem, né? Antes de comentar, eu quero dar aqui um testemunho que eu levo muito comigo de gratidão, que é em relação ao Camilo e ao Lanza. Há mais ou menos 7 anos atrás, minha abordagem em relação à Torá, ao entendimento da Torá, foi mudada para melhor graças a eles dois, a vocês dois, vocês sabem disso. E o quão foi primordial isso na minha vida e até para eu perceber a riqueza que é a divindade, que é Deus, que é Hashem,
ou o nome que queiram dar. Então, assim, para além das questões filosóficas e teológicas, né, o texto ele deixa claro algumas coisas, né? Então, em relação a essa fidelidade que o Lanza falou aí, mencionou sobre a prostituta, isso é muito interessante, né? Eu acho que se fosse se essa história aí que é narrada acontecesse hoje, especificamente aqui no Brasil, eu acho que o rumo teria sido outro, né? Porque só pelo fato da pessoa ter a alcunha de prostituta, né? Então, assim, a Torá, ela é um livro que eu costumo dizer, aprendi com meus queridos aqui, ela tem o lado, ela é um livro espiritual, mas não é todo. Isso não é o todo da Torá. Ela é um livro antropológico, sociológico, geográfico, filosófico e também é um livro espiritual. Então, a partir do momento que a gente começa a entender essas abordagens e tentando ver, como o Lanza mencionou aí, hoje, agora, se essa realidade que eu estou lendo fosse hoje, agora, como é que seria? Então, a gente vê que muitas vezes, dentro da Torá, a questão da palavra que foi mencionada aí, de prostituição, ela tem muito a ver, muitas vezes, com caráter, não necessariamente com moral. Eu detesto essa palavra, mas com o caráter. Como é que você, com lealdade, como que você trabalha essas coisas, né? Então, eu analiso por esse lado aí. Camilo? O Denis está falando aqui no comentário, né? Que esses espiões, eles eram os 12 príncipes, né? Das tribos de Israel. Né? E o próprio texto ele fala, né? Ó, Tishlechu kol nasi baem. E vocês lhe enviarão todos os príncipes, né? Para lá. Porque você tinha as 12 tribos, né? E as famílias que eram os encabeçadores ali das tribos, eles tinham o poder de decisão. Bom, uma das questões do problema dos espiões, eu também teria medo. Na arqueologia, você tem uma coisa muito interessante, que a média do israelita antigo de altura era 1,43 m. Essa era a média. E os filisteus, que era o povo que vivia, né, que era o Líbano aqui, entre os filisteus e os cananitas, eles eram mais ou menos 1,80 m. E era um pouco mais forte, porque era um povo navegante, era um povo, enfim. E os israelitas eram o quê? Povo trabalhador braçal lá no Egito durante 200 e poucos anos, e depois entrou no deserto durante 40 anos. Então era um povo mirradinho. Então quando eles viram que você tinha os Nefilim, os gigantes, aqui na terra de Israel, não era que era gigante de verdade. Era que uma coisa, o pessoal era gordo, porque aqui tinha leite e mel, né? Era que é uma terra que produzia leite e mel, e o pessoal era uns 40 centímetros maior do que eles. No... Estão aí? Oi, tô aqui. Pensei que tinha caído aqui. Estamos. Não. Então, Agora, e aí os anciãos, os espiões, eles voltam e falam mal da terra de Israel. Então, o que acontece? O Midrash também, esse mesmo Midrash que eu citei para vocês, eles falam que justamente nessa época teve uma seca aqui em Israel. Então, eles viram que não olha que tinha como você interessante. morar aqui. Eu tenho um mapa que eu vou colocar aqui na tela, onde eles estavam, tá bom? Sabe esses mapas de internet tudo ruim, né? Eles estavam realmente, aqui tem transliterado,
Kadesh Barnea, era o deserto de Padan. Aqui em hebraico tem, ó, Midbar, Paran. Entendeu? Eles estavam Pois é. aqui. Israel começava aqui, ó. Aqui está aqui Beersheba. Aqui começava o antigo Israel. E aqui, que na verdade era a terra dos cananitas. E aqui era o deserto. Então eles estavam aqui parados por 40 dias, os israelitas. E os espiões foram procurar onde era a terra que dava leite e mel. E ali eles ficaram abismados, porque você tinha muitos gigantes, você tinha muitas estátuas de ouro. Tá quer que os israelitas falaram o seguinte: se a gente chegar lá agora e guerrear com eles, eles vão esconder as estátuas de ouro e a gente não pode pegar esse ouro pra gente, porque é proibido. Ouro para idolatria é proibido. Então, se a gente chegar de mansinho, a gente pode pegar esse ouro e roubar deles. Tem várias histórias no Midrash. Então, eles chegam lá e eles viram, não, chegar lá porque é impossível conquistar a terra de Canaã e a gente vai voltar para o Egito. A gente quer voltar para o Egito. E o povo começa a reclamar novamente, quer voltar para o Egito, até que Deus se zanga com eles e Josué e Caleb falam o seguinte: não, a terra é boa, a terra é muito maravilhosa, tem cachos de uva muito grandes, enfim, você já conhece a história. Vou lá para frente. Eu queria trazer aqui um pequeno trecho da Rabina Lisa, que ela fala o seguinte, sobre essa dicotomia que nós estamos falando, sobre prostituição e infidelidade. Ela fala assim, abre aspas, Shilach Lecha começa com Deus dizendo a Moisés para enviar 12 batedores ou espias para relatar sobre a terra prometida. Todos os 12 voltam descrevendo sua bondade, mais 10 compartilham sua convicção de que a terra devora os seus habitantes e, além disso, é colonizada por gigantes e que os israelitas não podem esperar conquistá-la. Os israelitas acreditam neles e, como resultado, Deus condena uma geração inteira a morrer no deserto. Duas palavras saltam desses capítulos iniciais: latur, explorar, e zenut, frequentemente traduzido como infidelidade, mas na verdade significa prostituição. Os 12 homens são enviados para explorar a terra. Seus relatórios negativos, justamente com o acordo dos israelitas, são vistos como uma traição do tipo mais íntimo. Essas duas palavras se repetem também no final da Parashá, na passagem sobre Tzitzit, quando diz, essa será a sua franja, olhe para ela e relembre todos os mandamentos do Eterno e observe-os, para que você os siga, não os siga, lotaturo, seu coração e os seus olhos, para se prostituir atrás deles, zonim arichem. Assim, você não deve ser lembrado de observar todos os mandamentos, você deve ser lembrado de observar, desculpa, vou ler de novo. Assim, você deve ser lembrado de observar todos os meus mandamentos e ser santo, porque eu sou o seu Deus, eu sou o eterno teu Deus, que te tirou da terra do Egito, para ser o teu Deus, eu, o eterno teu Deus. Que aí é uma parte aí do nosso Shema, né? Então, você vê que a Rabina, ela também faz essa ligação entre as palavras prostituição e infidelidade, entre manter algo e alterar algo, né? Como que essas duas coisas elas estão relacionadas e como depois os próprios tzitzit que vão aparecer na Parashá também servem como uma lembrança aí de manter, né, esses mandamentos, de manter essas instruções. E outra coisa que eu também quero trazer aqui é que o estrangeiro ele também vai seguir a mesma orientação. Eu acho interessante perceber isso, principalmente no momento em que a gente vive aí tantas crises, né, no mundo afora por conta de terra, de espaço, e política geográfica, etc. Como que esses textos também já, claro que numa proporção e num sentido diferente, já abordavam o tema e traziam para dentro do povo de Israel o estrangeiro como parte dele. Camilo, você quer falar sobre isso um pouco? Do estrangeiro, né? Isso. Isso. Que o estrangeiro ele está dentro do meio do povo como parte do povo. Ele segue as mesmas regras, inclusive.
É que assim, uma coisa, você tem duas categorias de estrangeiro para a Torá. O Ger Toshav. Toshav em hebraico quer dizer habitante, morador. Tá bom? Igual você fala, por exemplo, eu saí de Israel, quando eu volto, eu sou Toshav Rosé, eu sou um morador que volta. Então, o Ger Toshav, ele é aquela pessoa que mora em Israel, só que ela não vai ficar aqui, não vai gerar, não vai se instalar aqui. Tá passando porque veio a negócios, porque veio, né, fazer alguma coisa, enfim, não importa o que veio fazer, mas se ele chegou aqui e ele veio fazer business e tá aqui, ele tem que seguir as regras do país. A mesma coisa que um imigrante chegar no Brasil tem que seguir as regras brasileiras, não é? Ele vai ter até ali um CPF provisório, né, uma certidão de estrangeiro, né, regulacionada ali. Então, quando ele sair, óbvio, você não é mais nada, você não é brasileiro. Você só veio aqui, no tempo que você ficou aqui, tudo bem. Agora, o Ger Tzedek era aquele que se convertia mesmo. Mas como que dava a conversão antigamente? Não era igual hoje, você estuda um ano, aí você vai num rabino ali, você fez a circuncisão, faz a mikvah, sou convertido. Não. A conversão era o quê? Obrigatoriamente tinha que ter a circuncisão, apenas isso. E a pessoa, ela seguia a cultura. Eu vou falar para vocês uma coisa. Muitas pessoas que fazem aliá, que vêm para Israel do mundo russo, eles são netos, tataranetos de judeu, e eles já são cristãos de terceira geração. E eles vêm fazer aliá, porque eles tiveram essa ancestralidade judaica. Né? Mas eles são cristãos, vão aqui nas igrejas cristãs ortodoxas que tem em Israel. Mas é assim, eles são o Gert Sedek, talvez, né? Olha, agora que eu me enrolei aqui. Porque eles vêm para cá, eles participam totalmente daqui, tem os direitos e tem as festas, eles comemoram as festas daqui, porque todas as festas em Israel são festas religiosas, não é? Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, todo mundo, enfim. Ele é um Ger. Para a atualidade é complicado você falar o que ele é, um Ger Toshav ou um Ger Tzedek, porque ele não é convertido, ele não é judeu, ele teve antepassados judeus. Eu penso assim, uma pessoa dessa nessa categoria, ela pode ser um israelense de origem judaica. Será que eu estou errado? Não, você está certo. Você está certo, ele é israelense de origem judaica. Não necessariamente O que eu ele gosto. vive a religião, né? Tiago, você quer falar alguma coisa sobre essa categoria? Não. Eu concordo com você. Eu acho que essas duas categorias que a Torá colocava, elas se aplicavam para o entendimento daquela época, pelo vivenciamento da época. Hoje em dia, por conta das leis depois da criação do Estado de Israel, fica complicado dizer. Mas o fato é que, como você mencionou aí, existem pessoas que vivem dentro de Israel, que são israelenses, que têm todos os direitos que qualquer outro israelense, mas que não vivem a identidade religiosa, cultural religiosa do judeu, né? Na verdade, até a E o questão que eu acho cultural, a interessante. questão cultural, ela segue, porque se você vai nas escolas, você tem aquele negócio, o dia, igual no É Brasil, o dia verdade. da árvore, só que aí você tem, né, o dia de Tu B'Shvat, que é para Ano Novo das Árvores, sabe? Fala, Lanza. Oi, então, o que eu acho interessante dentro disso é que seja na Israel moderna, né, o Estado, mas seja nessa parte do texto que traz os estrangeiros no mesmo local e no mesmo nível do israelita, eu acho que é de uma vanguarda tão grande no sentido de que é um povo que justamente saiu do Egito porque tinha um status menor, eram escravizados, né? E quando vai para lá, então é um povo que já está pensando com uma outra cabeça, no sentido de dizer, indiferente de quem seja nacional nessa abordagem. Lembre-se do que nós temos uma mitzvah assim, ó, lembre-se do estrangeiro, não é? Verdade. Que ficar no Porque meio de você vocês, é porque estrangeiro estrangeiro. fostes na terra do Egito.
e os israelitas souberam como que era ser estrangeiro na terra do Egito. Agora como é interessante isso, né? Se não me falha a memória, há dentro da Torá, especificamente dita, cerca de 37 ou entre 30 e 50 lembranças escritas através de mitzvot a esse respeito. Lembra porque vocês foram escravos. Lembra, não haja assim porque vocês agiram assim com vocês. Não faça dessa forma porque fizeram assim. E tudo são coisas ligadas à questão de desumanidade, de você destratar o outro ser humano, né? Que a Torá é completamente contra. Então, como é complicado a gente se deparar, né, com textos como esse dentro da lei, que é lei de Israel, do povo de Israel, e você vê que por várias ocasiões, por inúmeros motivos, essas leis elas foram burladas, sabe? Isso é um outro assunto, mas é porque me faz refletir Não, bastante, tá dentro né? daqui. Tá dentro Né? daqui. Me faz refletir bastante sobre isso, porque não pode, não poderia, não deveria, não poderia haver nunca, jamais, dentro da mente judaica, qualquer tipo de segregação, mas nós somos seres humanos, né? E os seres humanos têm as suas tendências ambiciosas e odiosas, como a gente sabe, mas precisa ser combatido esse pensamento, né, de desumanidade, sobretudo por aqueles que exercem função de liderança dentro de suas comunidades. A gente já está... Uma vez eu perguntei pro... Pode falar. Pode falar, Camilo. Fala. Uma vez eu perguntei pro Rabino, né, sobre essa questão dos convertidos aqui nesse texto mesmo, que a pessoa ela chegava a fazer circuncisão porque era uma coisa cultural da época, né, circuncisão. Os historiadores também falam que no Egito também a circuncisão era parte da cultura egípcia. Então não é novo judaico isso, já vem das questões aqui de antigamente. O judaísmo, a gente sempre fala isso, né? O judaísmo não é uma religião. O judaísmo é uma parte de povo, nação, cultura, religião, música, arte. É uma gama de questões o que é judaísmo, né? Não é uma religião assim. Mas se a pessoa quer se converter, quer ser judeu, ela não pode falar o seguinte: eu gosto muito da arte judaica. Olha, eu estudei arte judaica, agora eu sou um pintor de arte sacra judaica. Não, você não é judeu. Não, agora eu sou um escritor, né? Você não é judeu. A única questão que você tem como entrar para ser judeu é se convertendo ao judaísmo através da religião. Essa foi uma pergunta. E a própria religião judaica, você tem os judeus ateus. Então não é uma questão religiosa. Exatamente. São as nossas contradições existentes em todas as profissões de fé, em todas as tradições, mas são as nossas, elas estão aí. Cabe a nós, e aí eu faço aqui uma ideia de que quando Moisés recebe de Deus, né, as tábuas da lei, ao ver o povo adorando o bezerro de ouro, ele vai lá e quebra. E quando ele quebra as outras duas tábuas, é ele mesmo que escreve. Eu acho que fica aqui o exemplo para que a gente também possa quebrar as nossas torot, né, as nossas tábuas da lei, quebrar as nossas ideias fixas para construir algo que seja novo, que seja diferente, que seja inclusivo, que seja refletido, que seja atual e próprio da nossa realidade, né? Eu acho que esse é o desafio. Verdade, com certeza. Bom, a gente está se encaminhando já para os nossos... Já estamos indo para o nosso finalzinho. Já estamos aí com mais de 36 minutos de podcast. Nossa, já? Pois é. Passa no instante, meu Deus. A gente falou para você que passava rápido. Então, a gente já deixa aqui, Thiago, o convite para você voltar outras vezes, conversar com a gente. Vai ser um prazer. E é isso. A gente convida também a todo mundo para participar aqui das nossas
durante a nossa live, né? Mas depois que a gente deixa lá disponível para o podcast, para as pessoas ouvirem, deixarem perguntas, comentários, e a gente sempre agradece aí a presença de todo mundo. Agora tem uma questão E que falou lembrando... do tzitzit, só que eu não aprofundei um pouquinho no tzitzit, só para dar uma questão alárrica, né? O próprio texto diz que você tem que colocar um fio de cor azul, techelet. Tem que colocar, né? Que é um azul mais ou menos, é um azul meio... Fugiu a palavra. É um azul. Índigo, não é? Não. É um Não azul sei se seria assim, um azul, estranho. um azul enfim. claro. É azul, esqueci gente. o termo, tem um termo. Esqueci. Pronto, do céu. azul. E por causa que esse azul era feito de um bicho, né? Como que era? De um animal, eu esqueci. Molusco, era feito de um bicho, molusco, e ali tirava essa cor dele e pintava ali o fio e colocava para cumprir o mandamento que está escrito, né? Vocês farão e colocarão neles um fio azul. Então, por mais ou menos 2000 anos, isso não foi mais usado, porque, de acordo com os sábios, foi perdido essa cor. Só que há uns 20 anos começou a se achar isso e falou assim, essa é a cor Teheret. Então, os grandes rabinos da atualidade falaram assim, não, esse é o azul que está escrito na Torá. Então, você tem aqui em Israel, você vê muito mais aqui em Israel. Tem pessoas que usam o tzitziot com o fio azul, até Haredi, já vi também, sabe? Tem muitas pessoas que têm kippá sirugá, kippá de crochê, né? Usam muito, muito, muito mesmo. E o movimento Masorti, ele decretou esse ano que é obrigatório para o cumprimento dessa mitzvah pelo movimento Masorti, que todos os judeus ligados ao movimento Masorti coloquem um techelet, um fio azul no tzitzit. Eu até já vou procurar onde compra. Por favor, já passa um link para a gente também já poder comprar. Verdade. Sim. Queridos, muito obrigado. Eu só quero falar uma coisa, lembrando muito certo que o povo judeu viveu durante o deserto, né, a caminhada ali, e somente Josué e Caleb. Para quem não sabe, meu primeiro nome judaico é Caleb, tá bom? Eu sempre falei Tzhak, mas é Caleb. Tinha que dar, Caleb Tzhak. Tinha que dar o seu, né, Habib? Tinha, e eu queria dizer... leonino, né? Mas eu sou geminiano, então eu quero dizer o seguinte... Esses 40 anos... o povo ficou 40 anos aniversário do Lanza. E amanhã eu faço 40. Então, depois dos 40, a gente chega em Israel. Então, que seja esse tempo de descobrir essa... Tem um ano para se preparar. Vou acreditar nisso. Eu tenho 2 anos para me preparar, então. É isso, queridos. Lanza, muito obrigado. Bessorot Tovot. Lanza, Mazal Tov, Bessorot Tovot. Obrigado até os 120 anos, com muita saúde, abraço. Sabedoria. Tá bom? E a gente muito obrigado. se vê. Muito obrigado, gente, aí também, por nos acompanharem, mandarem perguntas. Obrigado, pessoal. Eu tenho uma proposta para a próxima semana, a gente também aceitar mais pessoas aqui conosco na nossa sala, para a gente fazer um bate-papo. Eu acho que seria interessante, não é? Pode ser também. Pode sugerir uma pessoa? Por favor. Sabe? Não, essa não. Essa não. Essa a gente não aceita. Em off você sugere. Gente... Tô brincando, eu não ia dizer. Gente, não, vamos testar assim. Vamos para todas e todos. Shabbat Shalom, queridos. Vamos testar. Shabbat Shalom. A todos que nos ouvem. Denis, obrigado Thiago aí pelos parabéns. E é isso. Thiago e Lanza não saiam.